Galera, se eu te dissesse agora que existe um nome sendo discutido dentro do Fluminense para substituir Zubeldia e que esse nome é um ídolo que levantou a taça da Libertadores com a camisa tricolor, você toparia? Pois é, Felipe Melo está na mesa. Mas antes de eu te contar tudo, me dá um segundo, porque a situação que o Fluminense chegou precisa ser falada com toda a honestidade que vocês merecem. Fica comigo, vai valer muito. Segundo a apuração do jornalista Paulo Brito, conselheiros do Fluminense já estão discutindo internamente o nome de Felipe Melo para assumir o comando técnico caso Luiz Zubeldia deixe o clube. O jornalista Cícero Melo reforçou essa instabilidade ao afirmar que a permanência de Zubeldia pode estar diretamente em jogo no confronto contra o Independiente Rivadavia pela Libertadores. Uma derrota, segundo ele, pode ser fatal para o treinador argentino. O que chama a atenção é o nível do interesse em Felipe Melo. Segundo Paulo Brito, ele é muito respeitado internamente, possui total credibilidade entre os conselheiros e já concluiu o curso de treinadores da CBF. Hoje ele trabalha como comentarista na Sport TV, ou seja, tecnicamente está disponível. Mas há um problema sério. Felipe Melo já declarou publicamente que quer começar sua carreira de treinador na Europa, não no Brasil. Rumores apontam até conversas com o Fenerbahçe, da Turquia. Sua história com o Fluminense como jogador facilita o diálogo e, afinal, ele foi campeão da Libertadores com a camisa tricolor e é tratado como ídolo nas Laranjeiras. Mas a questão da Europa é o principal obstáculo aqui. Outros dois nomes disponíveis no mercado também entram nessa discussão. Tite, livre desde março de 2026 após sair do Cruzeiro, e Dorival Júnior, disponível desde abril de 2026 após deixar o Corinthians. Para entender o tamanho da crise, é preciso olhar para os últimos 4 jogos do Fluminense. Empate sem gols contra o Operário na Copa do Brasil, uma vitória sofrida de 2-1 no final contra a Chapecoense no Brasileirão, com gol salvador de John Kennedy, depois uma derrota de 2-0 para o Bolívar na Libertadores e mais uma derrota de 2-0 para o Internacional no Brasileirão. 4 jogos, um resultado positivo, com aquele gosto de escapamos por pouco. Esse é o panorama. Na Libertadores, o cenário é ainda mais dramático. Em 3 rodadas da fase de grupos, o Fluminense somou apenas 1 ponto, ocupa o último lugar do grupo e vai enfrentar exatamente o Independiente Rivadavia, líder absoluto com 9 pontos, 3 vitórias em 3 jogos. É o líder contra o Lanterna. O que está em jogo é a eliminação precoce da Libertadores e, junto com ela, toda a pressão acumulada por uma sequência de resultados que simplesmente não convence. E olha, tem mais um detalhe financeiro que explica parte desse cenário de instabilidade. Caso o Fluminense decida demitir Zubeldia agora, o clube teria que desembolsar algo em torno de 15 milhões de reais de multa rescisória. Para um clube que não nada em dinheiro, esse valor pesa muito na decisão. Então, não é só futebol, é dinheiro, é gestão, é um pacote enorme de pressão, concentrado num único jogo. Na minha visão, demitir Zubeldia agora sem ter um substituto à altura seria um erro ainda maior do que mantê-lo. Mas confesso, está ficando insustentável. 4 jogos sem convencer, lanterna da Libertadores, time sem identidade clara em campo, chega um ponto em que a pergunta não é mais se vai mudar, mas quando. Agora sobre os nomes disponíveis. Felipe Melo como técnico do Fluminense neste momento? Loucura total. Respeito demais o cara como ídolo, como líder, como personalidade do futebol brasileiro. A história dele com o Flu é inegável e os laços com o clube são reais. Mas um treinador em início de carreira, sem nenhum clube no currículo além de comentários na TV, assumindo um elenco em crise na Libertadores? Isso não é oportunidade, é cilada. Felipe Melo pode e deve fazer parte de uma comissão técnica no futuro, crescer gradualmente, aprender o ofício. Jogar ele numa fogueira dessas seria injusto até com ele. Dos nomes disponíveis, minha hierarquia é clara. Primeiro, Dorival Júnior conquistou a Copa do Brasil, a Libertadores e Brasileirão. Sabe montar equipes, sabe gerenciar elencos cheios de personalidade e ego. É exatamente o que o Fluminense precisa. Sim, ele já recusou o Flu algumas vezes, 3ª ou 4ª, perdi a conta, mas o momento e o projeto podem mudar esse quadro. Segundo, Felipe Luiz. Não o Felipe Melo, gente, o Felipe Luiz, o ex-lateral. Metodologia moderna, meritocracia, nada de medalhão sagrado intocável. Isso que o Fluminense precisa. Alguém que sacuda o vestiário sem dó. Terceiro, Tite. Experiente, vitorioso, mas o Cruzeiro mostrou que ele não está no seu melhor momento. Ainda assim, está acima de um treinador sem nenhuma experiência. Isso prova que o Fluminense precisa de alguém que já enfrentou pressão de alto nível e sobreviveu. Não é hora de experimento. E agora, chegamos no ponto mais pesado de tudo isso. Quarta-feira. Independiente Rivadavia, Libertadores da América. Não tem como suavizar. É uma partida que pode definir não apenas a classificação do Fluminense na competição mais importante do continente, mas o futuro do próprio treinador. O Rivadavia venceu todos os 3 jogos do grupo. 9 pontos. Time confiante, embalado, jogando bem. O Fluminense chega desgastado, pressionado, com um treinador cujo cargo balança a cada resultado negativo.
A matemática ainda permite classificação, mas as contas ficam muito complicadas com uma derrota. Praticamente o Flu precisaria vencer os 2 jogos seguintes e torcer por tropeços do adversário. E sabe o que é mais perturbador? Esse é exatamente o tipo de jogo que define ciclos. Ou o Fluminense encontra algo dentro de si, essa chama que o torcedor guarda na memória de noites inesquecíveis, ou a crise ganha proporções que vão além de um simples resultado ruim. Eu, como torcedor, ainda acredito. Acredito que quando a pressão chega nesse nível extremo, o Fluminense tem um histórico de surpreender. Mas precisa acontecer agora. Não existe amanhã, nesse momento. Se vencer o Rivadavia, tudo muda. A narrativa vira, o grupo respira, Zubeldia sobrevive mais um ciclo. Se perder, as discussões sobre técnico deixam de ser bastidor e viram pauta central. É simples assim. Então eu quero saber a sua opinião nos comentários. 2 visões opostas, você escolhe. Visão A. Zubeldia deve ser demitido agora, independente do resultado contra o Rivadavia. O time perdeu identidade e o ciclo acabou. Visão B. Zubeldia merece pelo menos mais 2 jogos. Demitir antes do fim da fase de grupos é precipitado e vai criar ainda mais instabilidade. Comenta aqui embaixo com A ou B e me explica o seu raciocínio. Quero ler cada um de vocês. Olha, independente de qual caminho o Fluminense escolher, uma coisa é certa. A quarta-feira vai ser decisiva. E você vai querer estar por aqui quando o resultado sair, porque a gente vai analisar tudo em tempo real. Se você chegou até aqui, é porque é torcedor de verdade. Então faz o seguinte, arrasa no like agora, que ajuda demais o canal a continuar trazendo bastidor com profundidade. Se inscreve se ainda não fez isso, a gente está chegando em 100 mil e cada inscrito conta muito. Ativa o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o Fluminense essa semana, porque ela vai ser movimentada. Obrigado por estar aqui, tchau e vai Flu!